Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Fazer Ciência. Eu sou a Mayra Souza, jornalista da Central de Comunicação da Unital. E hoje a conversa é sobre um tema que parece antigo, mas que ganhou novas formas, o cigarro. O novo livro da editora Unital reúne pesquisas sobre os efeitos do cigarro convencional e eletrônico e os riscos que continuam desafiando a saúde pública. E para esse bate-papo estão aqui comigo no estúdio a professora doutora Laís Regiane da Silva Concílio. Ela é professora do Departamento de Odontologia da Unital e coordenadora do Programa de Ciências da Saúde. Ronaldo Antônio Silva Júnior, que é biólogo formado pela Unital, especialista em análises clínicas, biotecnologia e gestão educacional e atualmente mestrando do Programa de Ciências da Saúde. E também o Lucas de Alvarenga Furtado, que é nutricionista, especialista em nutrição e atividade física e mestrando também do Programa de Ciências da Saúde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E antes da gente começar, nós iremos fazer a nossa audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, uso óculos e estou usando uma roupa preta. Laís? Eu sou uma mulher branca, cabelos claros, presos e estou usando uma roupa verde com cinza. Lucas? Eu sou um homem negro, de cabelos e barba curtos e estou usando uma roupa cinza escura. Ronaldo? Eu sou um homem pardo, estou com óculos, com cabelo curto e estou usando uma roupa branca. E para começar, professora Laís, o livro mostra que o cigarro continua sendo uma das maiores causas inevitáveis de morte no mundo. Mesmo assim, o cigarro eletrônico tem ganhado espaço porque ele é tão perigoso e, ao mesmo tempo, tão atraente para os jovens. Bom dia, boa tarde para todos, né? E essa temática, ela parece ser, falar sobre cigarro atualmente parece que é uma questão já resolvida de saúde pública, né? Porque se a gente pensar nas últimas décadas, muitas ações, muitas políticas foram incisivas realmente para a remissão desse hábito, né? Espaços para os fumantes, áreas que não podem, né, utilizar cigarro. Então, teve toda uma conjuntura aí para realmente diminuir o número de fumantes no Brasil. Mas a gente observou nos últimos anos, aqui nos últimos 5 anos, um leve aumento do uso de cigarro com o advento do cigarro eletrônico, principalmente num público mais jovens. Pré-adolescentes, adolescentes e jovens até uma juventude até de uns 25 anos. Então, é uma faixa etária restrita ali, que aumentou o número do uso da nicotina via cigarro eletrônico, né? Então, com isso, a gente, de um programa que preza pela saúde, né, Ciências da Saúde, a gente viu a importância e a necessidade realmente de abordar essa temática dentro do contexto maior, que é um livro. Hoje, a gente sabe que em torno de 10, 12% dos adolescentes fazem uso da nicotina por meio de cigarros eletrônicos. Então, desta forma, a gente pensa assim, meu Deus, como poder ajudar essa população, né? No cigarro eletrônico, a nicotina ela tem mais de 70 mil compostos, 7 mil compostos químicos. Desses, mais de 70 são cancerígenos. Para chegar no cérebro, de 7 a 10 segundos. Então, é muito viciante a nicotina. Então, você pega adultos jovens que altamente vão ficar viciados e depois a primeira porta de acesso é o cigarro eletrônico e no segundo momento é o uso de cigarro convencional. Então, é um assunto que precisa ser muito discutido ainda, né? Sim, porque ele está associado com outros hábitos também, né? Então, é associado com a ingestão de álcool, associado a ambientes. Então, o jovem, ele está numa balada, ele está num ambiente mais descontraído, esse hábito para ele é uma questão assim de socialização até. Então, como era antigamente, lá na década de 30, né, do advento do cigarro, de ser bonito fumar, hoje o uso do cigarro eletrônico, ele meio que assim, ele entra numa moda social da juventude.
você poder usar aquele dispositivo eletrônico, parece um pendrive pequeno, de fácil acesso, apesar de proibido a sua comercialização no Brasil, mas o jovem ele se sente atraído por isso. E acaba que de 7 a 10 segundos a nicotina está no cérebro, né, chega ao cérebro, promovendo uma sensação de bem-estar muito rápida, que a nicotina, porque a dopamina, ela libera dopamina, e essa dopamina ela banha o seu cérebro ali, dando essa sensação de bem-estar. E é o que o jovem quer, ele precisa disso, né? Então isso vai se tornando viciante e aumenta o número de uso, né, a utilização, o número de vezes, o número de dispositivos que ele compra, e a pessoa se torna altamente viciante. A gente vai falar aí no decorrer o número equivalente de um dispositivo eletrônico, né, de um vape, quanto que ele equivale, por exemplo, a um maço de cigarro convencional. Bem preocupante, né, professora? O livro, ele também... O livro fala também de como o cigarro eletrônico pode parecer menos nocivo, mas causa danos semelhantes, até no DNA das células. O que mais chamou a atenção nesses resultados? Então, eu acho que a gente viu aí no decorrer desses capítulos todos, o estudo, né, o livro, ele permeou diversas situações. Então, a gente vê, por exemplo, no DNA da célula, imagina, como eu disse, né, anteriormente, 7.000 compostos químicos dentro do seu organismo. Desses, mais de 70 cancerígenos, ou seja, ele vai ter alguma alteração, promover alguma alteração do DNA da célula, e que isso pode desconfigurar essa célula e ela começar a sua proliferação de forma não programada, que é o princípio da manifestação de um processo neoplásico, vamos dizer assim, né, do câncer. Então, a sua tendência é muito maior, porque você está colocando para dentro do seu organismo uma quantidade muito maior de substâncias, sem falar na temperatura. A gente conversando aqui, 350 graus chega a ingestão, né, quando fez a tragada do dispositivo eletrônico. Então, você imagina 350 graus dentro do seu organismo. Tem vários casos clínicos, situações clínicas hospitalares de jovens adultos que são hospitalizados imediatamente, porque acaba corrompendo mesmo, fazendo lesões sérias, permanentes no pulmão, todo esse trato respiratório. Então, só isso já te fala assim, que causa uma injúria da saúde muito grande. E é viciante. Então, você usa um pouco, você precisa aumentar a sua dose para que aquela liberação de dopamina sempre vá aumentando. Então, você vai ficando cada vez mais viciado nessa situação. E aí você vai aumentando o número de ingestão de substâncias cancerígenas, aumentando a temperatura, né? Ciclos periódicos de aumento de temperatura corpórea e pulmonar, e tudo isso vai gerando um ciclo sem fim, em que o jovem se vê preso nesse vício, aumentando a ingestão, aumentando o uso e promovendo aí seriamente, né, problemas cancerígenos, não só também de câncer, mas lesões bucais, lesões dentais, lesões da parte trato respiratório gravíssimas, comprometendo a saúde. E agora a pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, no seu capítulo do livro, você fala sobre os danos celulares causados pelo tabagismo. De forma simples, o que o cigarro e o vape fazem dentro do corpo de quem fuma? Bom, olá a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. O meu capítulo, de fato, ele é o primeiro capítulo, né? Ele é um capítulo introdutório que ele começa a falar de alguns aspectos que às vezes passam desapercebidos, que é a parte celular, né? A gente às vezes ouve tanto falar sobre célula, mas banaliza quão importante ela é para o nosso corpo de fato, né? Eu gosto até de fazer um desenhozinho de um caminho importante para a gente entender a seriedade de uma célula com problema, né? Um conjunto de células que vai formar tecidos, um conjunto de tecidos vai formar órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas e um conjunto de sistemas forma um indivíduo. Então, se a base, que é um conjunto de células, está comprometido por alguma coisa, eu tenho um tecido comprometido, eu tenho um órgão comprometido, eu tenho todo um sistema que vai estar colapsado e logo a pessoa por si só vai apresentar outras manifestações, né? Quando a gente fala de célula especificamente, né, a célula é a unidade básica da vida. O nosso corpo é formado por células e toda célula nasce a partir de uma célula anterior. O que isso importa? Porque normalmente, se a célula anterior ela foi comprometida por alguma ação externa ou até mesmo interna, no caso de cigarro, muitas vezes, por exemplo, tanto o dispositivo para fumar quanto os vapes,
quando a gente traga eles, né, faz a ingestão dessa fumaça, ela libera dentro do nosso corpo radicais livres. Radicais livres são moléculas instáveis que buscam se ligar em outras moléculas para ficarem estáveis. E aí um problema de radical livre é que uma molécula muito importante que nós temos no nosso corpo é a molécula de DNA. Ele se liga à molécula de DNA e ele desestabiliza essa molécula de DNA. Logo, se a molécula está desestabilizada e uma célula gera outras células, eu vou ter novas células que vão ser replicadas, desestabilizadas, não vai ter, né, todo o material genético íntegro sendo passado para as próximas células. Além disso, a gente tem comprometimento de membrana celular. Então, a membrana da célula ela fica, né, prejudicada por conta do hábito de fumar. Tem dentro das nossas células, né, eu não quero falar difícil para as pessoas conseguirem entender, mas dentro da célula existem organelas, né, são pequenas estruturas que estão dentro da célula. Uma organela que nós temos importante é a mitocôndria. É uma organela que vai promover respiração celular, promoção de energia. A nossa mitocôndria pode ser seriamente afetada por pessoas que têm hábito de fumar, e digo mais, né? A gente às vezes não fala do fumante passivo, que são as pessoas que não fumam, mas convivem com quem fumam e aí acabam também tendo esses problemas. Nunca fumaram, mas podem ter problemas tão perigosos quanto quem é fumante por estar na presença dessa fumaça de cigarro, né? Inalando essa fumaça, você pode ter o comprometimento da sua mitocôndria, tem baixa produção de energia celular. Se você tem uma baixa produção de energia, a sua célula não vai se multiplicar como ela deveria, porque ela precisa de energia para fazer a multiplicação. Logo, você vai ter dificuldade de reparação tecidual, seu tecido não vai cicatrizar como deveria cicatrizar normalmente, porque você vai ter menos células sendo proliferada por conta desses problemas acarretados pelo cigarro. Então, são muitos problemas, infelizmente, né? Mas é importante falar porque o cigarro, né, e os dispositivos para fumar, os vapes, eles são vendidos, né, principalmente o vape, ele foi criado com uma narrativa de algo que era menos benéfico do que o cigarro. Só que estudos recentes já mostram que ele tem a capacidade, em um prazo menor de uso, de causar efeitos tão prejudiciais quanto pessoas que fumaram por 30 anos. Então, de fato, é algo que a gente precisa discutir, precisa conversar, e o nosso programa trouxe essa temática exatamente, né, em serviço à população, em falar de algo que parece que tem pai dando de presente para o filho, adolescente, vape, como se fosse presente, né, e na verdade está causando prejuízos enormes para a saúde desses jovens e da sua família consecutivamente. Seríssimo, né? E entrando um pouco de novo no que a professora falou, então a gente realmente pode identificar que o cigarro eletrônico, ele pode causar o câncer. Ele pode causar câncer. Infelizmente, ele pode causar câncer, né? Existe uma área que a gente estuda, que a gente fala que é epigenética, né? Que são as alterações que são causadas para além do gene, né? Então, outros fatores que estão... O termo da palavra, de fato, epigenética, é sobre a genética. Então, imagine a fita de DNA. Sobre a fita de DNA, existem alguns genes reguladores. Nós temos alguns genes que são genes de inibição tumoral. E eles ficam ativos. Eu estou ativo para inibir a formação de tumores. O cigarro e a fumaça do cigarro, do tabaco, da nicotina, tem essa capacidade de trocar esse gene. Então, o gene que estava lá ativado para prevenir a formação de tumor, ele fica, então, desativado. E aí você começa a ter um processo maior probabilidade de formação tumoral. E lembra dessa parte que eu te falei de problema na replicação de DNA, desestabiliza a molécula de DNA? A gente também pode ter formação de câncer por conta de uma célula se dividindo de forma errada, né? Normalmente o nosso corpo ele tem um processo natural de reparação celular. Então toda vez que uma célula está se dividindo, se ela está com algum problema, em teoria, né, não deu certo aquela divisão, o corpo paralisa essa divisão celular e fala, olha, essa célula não é uma célula saudável, é um perigo para a gente.
mata essa célula e aí a gente começa a produzir uma nova célula. Só que se eu tenho um comprometimento da minha fita de DNA, o processo natural de morte celular, que a gente chama de apoptose, para de acontecer. E aí a célula continua se multiplicando, mesmo sendo uma célula problemática. E ela vai se multiplicar, ela vai formar um tecido problemático, vai formar um órgão problemático, e com isso acarreta problemas para todo o corpo. Não dá para virar uma moda, né? De forma alguma. Não. E que a gente tem visto muito, né? Cada vez mais adolescentes com aquele negócio o tempo todo na boca. É preocupante, os pais precisam se preocupar muito com isso também. É desesperador. É uma questão que o mercado, né, a indústria é tão esperta nesse sentido, que além de todo essa cascata de eventos que acontecem internamente na liberação desse neurotransmissor, né, que é a dopamina, que deixa a pessoa cada vez mais viciada nesse sentido, né, que a nicotina produz isso, tem toda uma questão, imagina, né, você ter a disponibilidade ali de poder escolher o sabor que você quer do seu cigarro eletrônico. Então, você tem não sei quantos mil sabores. Então, vai desde da fruta que você gosta, até a mistura com menta. Então, você pode, assim, fazer uma combinação de sabores, usar um essa semana, outro. Então, assim, são todas estratégias de mercado, realmente, para tornar cada vez mais esse dispositivo atraente. Então, você vê dessa forma, e é colorido, e pisca, e na balada tem uns que brilham, outros não. Então, assim, são estratégias muito importantes para cada vez mais causar dependência e se tornar atrativo para o jovem e para o adulto também. E é crime, né? Infelizmente. É crime. É isso que eu ia falar. Não é algo regulamentado. Como que está tão atrativo e não é? Não é permitido, não é regulamentado, é proibido. Então, né? feito de qualquer jeito já é nocivo. Ainda pensar que foi feito de qualquer jeito. E a entrada, qualquer pessoa. né, a entrada pelas fronteiras do Brasil, são produtos que vêm de outros países, né, contrabandeado, alguns feitos por aqui mesmo, mas que tem uma venda muito grande, até pela internet. Se você entrar na internet, você consegue acessar e comprar um cigarro eletrônico hoje. É uma preocupação que vai além da saúde pública, né? Vai além da saúde pública. O livro, uma das coisas bacanas do livro é que ele juntou várias áreas, né? Então, agora minha pergunta vai para o Lucas. Lucas, a nutrição aparece nesse contexto como uma aliada, de que forma uma boa alimentação e hábitos saudáveis ajuda quem quer parar de fumar ou reduzir os danos do tabagismo? Muito obrigado pela pergunta, acho que é muito pertinente, né, a respeito dessa situação, como que, de certa forma, tanto a nutrição quanto hábitos saudáveis, eles podem impactar, principalmente, né, nesse manejo em relação ao tabagismo. Mas, antes de mais nada, eu acho muito importante a gente salientar nesse problema relacionado à saúde pública, né, porque em pouco tempo, de certa forma, do uso do cigarro eletrônico, principalmente, a gente teve o desenvolvimento de uma nova doença, né, que é a EVALI, que é causado justamente pelo cigarro eletrônico, onde essa pessoa ela tem uma exposição extremamente elevada, né, a essa fumaça num curto período de tempo, que de certa forma é uma coisa que o cigarro convencional ele não tinha esse impacto, né, onde uma coisa que se demorava aproximadamente aí 10, 20, 30 anos para a gente ter uma quantidade de dano celular elevada, de certa forma, proveniente do cigarro convencional, no cigarro eletrônico a gente consegue ter esse problema de uma maneira muito mais rápida, né, muito mais acelerada, causando o desenvolvimento dessa nova doença, por exemplo, né. Mas aí, retomando esse tema, né, de certa forma, como que a nutrição ela tem esse impacto, né, não só isso, mas também os hábitos saudáveis, eu acho que um dos pontos que se linkam, principalmente com o que o Ronaldo comentou, está relacionado a estresse oxidativo, aos radicais livres, né? Então, de certa forma, quando a gente pensa numa alimentação equilibrada, numa alimentação saudável, a gente consegue ter uma maior modulação desses genes, né, dessa epigenética, a fim de que ela repare mais tecidos, né? Então, isso é um impacto que, de certa forma, a nutrição, por meio de compostos bioativos, quando a gente para analisar outras temáticas que também estão envolvidas no nosso livro, como, por exemplo, a fitoterapia,
ela tem um impacto muito grande, né, e positivo nesses hábitos relacionados ao manejo do tabagismo, tá? E os hábitos saudáveis, em geral, a gente pode parar para pensar como, por exemplo, o ambiente, o espaço, como a professora Laís comentou, onde essas pessoas elas estão inseridas, né? Então é muito interessante a gente pensar a respeito disso, pois justamente decorrente das escolhas e dos hábitos dessas pessoas, ou ela pode estar com a família em casa, ou ela pode estar numa balada. Então, assim, se de certa forma essas escolhas elas forem pautadas na saúde, né, nos hábitos saudáveis, a tendência dela se direcionar para esses ambientes onde tem a maior concentração de pessoas que usam cigarro eletrônico convencional, ela é prejudicada de certa forma, né? Porque o ambiente ele molda, é justamente o que a epigenética traz um pouco a respeito disso também, né? E é interessante muito eu falar a respeito de outras práticas que são abordadas no nosso livro também, né? Então a gente tem como, por exemplo, a atividade física, o exercício físico, como um fator de prevenção, um fator de manejo desse controle relacionado ao tabagismo, justamente pelo acesso onde essa pessoa vai estar inserida, pelas escolhas relacionadas e também pelo impacto que o tabagismo ele provoca, por exemplo, na musculatura, bem como nos pulmões. Então essa pessoa ela não consegue se dedicar à metodologia de um treinamento, à metodologia de um exercício físico, por exemplo, ela acaba tendo isso prejudicado. E é a partir do momento que ela começa a perceber o impacto que isso tem na sua saúde, ela pode, de certa forma, interromper o uso, né? Então a gente não tem grandes achados ainda relacionados que a atividade física, ela cessa o uso do tabagismo, né, por exemplo, mas ela é um aliado. Tá? Sim, hábitos saudáveis te levam para lugares saudáveis, né? Isso mesmo. Bem como o sono também, né? Então o sono ele também tem um impacto muito grande nisso. Então normalmente uma pessoa que ela faz uso do tabaco, ela faz uso de nicotina, ela tende a ter um prejuízo no sono muito grande. E isso vai aumentar, né, a proliferação celular desenfreada, isso pode interromper o manejo de parte do DNA, podendo ter mais inflamação no contexto geral, né? Então, essa pessoa ela pode ter uma incidência maior ali de apneia ou de doenças e distúrbios relacionados ao sono, bem como também, né, num contexto geral de saúde, né? Então, tanto aquele pilar ali, ele acaba, um tripé que a gente chamou de certa forma no nosso livro, ele acaba tendo uma relação muito frágil ali, né? Tanto a nicotina, quanto o sono, quanto o exercício. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não desequilibre, justamente decorrente do uso da nicotina, porque isso pode atrapalhar o contexto de saúde geral da pessoa. Se você pensar, né, essas considerações que o Lucas colocou sobre a nutrição, sobre a prática de exercício, sobre o sono, e a gente vê realmente o perfil da geração, né, dos jovens, são jovens, é uma geração que ela está muito voltada para a busca da saúde. Então, a gente vê um aumento expressivo de academias, pessoas, frequentadores de academia, né, o tipo de alimentação hoje. Então, né, hoje em dia todo mundo tem já um conhecimento sobre a parte alergênica, sobre as questões de lactose, de glúten. Então, a gente vê que é uma geração que está imbuída nessas questões, buscando uma saúde. Isso é ótimo. Então, é muito dúbio essa mesma geração ter um aumento do uso do cigarro eletrônico. E aí eu falo para você concretamente, talvez é a falta da informação chegar de forma didática. Porque você olha o cigarro eletrônico ali, aquele vape, ele parece um pendrive, ele parece inofensivo. Você fala assim, é uma coisa assim, é como se você fosse beber uma cervejinha no final de semana, uma coisa tranquila, um relax, entendeu? É gostoso, dá uma relaxada. Então, eu acredito que o jovem ele tem essa ideia inicial. Só que aí tem alguns números. Por exemplo, a gente teve, né, aqui, nós mesmos aqui teve um evento no nosso programa e nós convidamos um profissional pneumologista. E ele trouxe alguns números, alguns fatos que deixou todo mundo assim, mesmo nós que estávamos imbuídos na escrita do livro, tudo, que nos deixou mais estarrecidos ainda. Por exemplo, um cigarro eletrônico,
o número, a quantidade de nicotina que ele tem equivale a 54 maços de cigarro convencional. Então vamos lá, para você fumar 54 maços de cigarro, quanto tempo você vai demorar para fumar isso? Sei lá. Acredito que bastante. Né? Se a pessoa fuma um maço por dia, 54 dias. Se ela fuma 2 maços por dia, 30 dias. Mas enfim, sem parar. O jovem, se ele compra, o jovem não, a pessoa, né, o adulto, enfim, qualquer pessoa, compra um cigarro eletrônico, dependendo do número de inaladas que ele faz, ele usa um cigarro eletrônico, um dispositivo, no final de semana. Então você vai estar fumando, ingerindo nicotina, a quantidade de nicotina de 54 maços em 3 dias, 2 dias. Então, é assim, aquela descontração no final de semana, ele acha que é inofensivo, mas não, é 1000 vezes pior do que ele fumar um cigarro convencional. E temos pesquisas aí mostrando isso, O nosso livro fala disso. Então é muito importante a gente chegar nessa população, nesses jovens. A gente vem trabalhando agora e o próximo passo do nosso programa é realmente fazer algumas ações, começando pela nossa universidade, indo em alguns cursos, promovendo alguns espaços para a gente poder traduzir isso para os nossos alunos, para os nossos, para todo o corpo docente, para toda a comunidade acadêmica, vamos dizer. Falando da importância disso. Sim. Que a gente vê, às vezes, até nos nossos corredores aqui, num período assim de intervalo, tal, final de aula, saída da aula, os alunos usando. E voltando a falar, o livro ele é a base de pesquisas, né? E a minha pergunta para o Lucas agora é como foi para você como pesquisador? O que foi mais surpreendente ao mergulhar nesse tema tão importante de ser debatido? Muito enriquecedor. Nossa, Maíra, é muito interessante como você se aprofundar em relação à pesquisa para a produção de um livro, que foi a primeira vez, né, que eu tive a oportunidade de compor em um livro. Então, eu acredito que você mergulhar a respeito de uma temática específica é muito importante para que você compreenda não só em relação ao meu próprio capítulo, mas como dos colegas também. Então acaba que esse trabalho interdisciplinar do nosso curso, ele é extremamente enriquecedor por esse pilar, principalmente dessa interdisciplinaridade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com uma dentista e a gente tecendo esse livro, a gente percebeu que dentro da parte de atividade física, de sono, inclusive, a gente tem uma série de outros aspectos e outros fatores que são extremamente importantes que a gente precisava estudar, tanto para a gente compor aquele capítulo específico, mas que a gente poderia auxiliar outros colegas no desenvolvimento de outros capítulos também. Então, acredito que esse trabalho, assim, ele é extremamente enriquecedor pelo fato da gente conseguir essa camaradagem, esse apoio da nossa equipe como um todo. Esse trabalho em equipe é sensacional. E dentro do que você falou, minha pergunta agora vai para a professora. O livro ele foi o resultado da integração, né, entre docentes e alunos do programa que a senhora faz parte. Que mensagem que esse trabalho coletivo ele passa sobre o papel da ciência na formação dos futuros profissionais da saúde? Eu acho não, né? Tenho certeza que a primeira mensagem é de que realmente não tem como a gente desmembrar a saúde. Não tem como eu pegar a saúde e fechar no quadradinho da odontologia, fechar no quadradinho da biologia, fechar no quadradinho da nutrição, do esporte, não. Ela tem que estar de braço dado. Todas essas áreas têm que andar de braços dados, porque é a integralidade do ser humano, do indivíduo, né? Então, isso que o Lucas colocou, como o Ronaldo também, né? Imagina a gente falar de saúde sem entender a parte básica, que é a célula, da onde que nasce tudo isso. Então, esse enriquecimento, essa riqueza, eu acho que é uma mensagem muito importante, né? Tanto nós como professores, cada um teve que sair da sua zona de conforto, dentro do seu, né, da sua expertise, ali, da sua área que você atua, e poder migrar e entender de uma forma geral a saúde, como também para os alunos poderem adentrar outras áreas. Então, a gente tem alunos da medicina, alunos da enfermagem, alunos da psicologia. Isso é muito legal, porque quando a gente vê alguns debates entre eles, e eu acho que o livro, ele é a tradução desses debates, né? A gente consegue mapear o livro, ele ficou muito bonito, ele ficou muito ilustrativo, ele ficou, assim, atraente, é um livro atraente, gostoso de você olhar. Eu acho que é a tradução, realmente, do que acontece na sala de aula.
né, Sim. as discussões, as conversas, e nós como professores, pesquisadores, é isso que a gente quer do nosso aluno, que ele saia da sua zona de conforto, olhe o outro lado, veja outros profissionais, outras áreas de interesse, que isso tudo vai se voltar para ele e para a comunidade de uma forma muito mais interessante da ciência, dos resultados, da pesquisa e do enriquecimento dele como ser humano como um todo. E entra dentro do que a universidade preza, né? De que o aluno não fique só com aquilo que está aprendendo em sala de aula, que ele possa ter esse contato com outros alunos, com outros professores de outras áreas. Essa é a né? riqueza da universidade. A gente é uma universidade, a gente tem, né, ensino, pesquisa, extensão, a gente tem muitos cursos, então seria muito pequeno a gente imaginar que o nosso aluno ele vai chegar e ele vai ficar ali vinculado só naquele, né, na sala de aula dele. A riqueza é essa mesmo. E o nosso curso, desse ponto, eu fico muito feliz de ver os resultados que a gente vem colhendo dessas interações entre os cursos, entre os profissionais, tanto para os alunos quanto para nós. É muito bonito de se ver e os projetos de pesquisa, as pesquisas, né, vêm ganhando robustez mesmo, porque quando você se associa, as coisas elas andam melhor e elas crescem de uma outra forma. A gente vem trabalhando agora, já começamos, né, no segundo volume de um outro livro sobre uma outra temática muito legal também, vou dar um pequeno spoiler aqui. A gente vai falar sobre letramento em saúde, pode parecer um assunto meio diferente, mas logo a gente vem explicar para vocês aqui. E eles dão um show, né? Eles dão um show, são alunos extremamente comprometidos, são bolsistas da CAPES, né? Que a gente tem, é o órgão do governo federal, que distribui algumas bolsas de estudo para pós-graduação. Então, nossos alunos, os alunos que, né, têm esse tipo de fomento dentro do nosso programa, eles, além de outras atividades que eles fazem, eles também estão muito envolvidos na escrita dessas obras. Então, a gente vem trabalhando desta forma. Então, volta a pergunta para vocês dois, né? Vocês estão vivendo a experiência de transformar a pesquisa em conhecimento acessível para a comunidade, que isso é muito importante. E o que mais marcou em vocês nesse processo, Ronaldo? É muito bacana, né? E é uma experiência realmente única. A gente, agora no programa de mestrado, como eu fui aluno também da Unital na época da graduação, eu participei de diversos projetos de extensão em escolas, né, fazendo horta com os alunos, falando sobre resíduo, né, coleta de resíduo sólido, explicando para eles o que era isso. E agora no mestrado, né, normalmente a gente trabalha no nosso dia a dia com um linguajar muito mais acadêmico, né? A gente faz pesquisa acadêmica em base de dado muito específica, a gente escreve de uma forma um pouco mais complicada, e aí no momento que a gente tem algumas ações que nos tiram desse ambiente somente de dissertação, né, de tese, a gente consegue, de alguma forma, nos aproximarmos também das outras pessoas, né? De tentar tocá-los de uma forma que nós também somos tocados, né? Eu não entendia nada sobre cigarro eletrônico, sobre cigarro convencional, não fumo, não tenho familiares que fumam, então não era uma realidade que eu vivia. Então, entrar nesse mundo, ler sobre isso, discutir com os outros colegas. O meu capítulo foi escrito também com uma nutricionista, e é algo muito bacana, porque tem capítulo que foi escrito por enfermeira e nutricionista, com fisioterapia, né, com várias áreas diferentes que contribuíram e entraram, de fato, né, a fundo numa pesquisa em prol da sociedade, né, em buscar dados científicos, palatáveis, que não incriminassem pessoas. Nossa ideia aqui não é ficar apontando o dedo na cara de ninguém, falando, olha, você está errado, você vai morrer, vai acontecer várias coisas horríveis. Não, nossa intenção é, de fato, trazer a ciência de uma forma clara, verdadeira, mas de forma palatável, que você entenda que de fato faz mal para a sua saúde, né? A gente não pode falar que não faz mal. É bonito, é atraente, é interessante, é da moda, mas faz mal ainda assim, né? É prejudicial, tem efeitos nocivos, e a gente está falando de uma doença, o Lucas mesmo disse, né? Essa doença que foi associada ao cigarro eletrônico, que é a EVALI, é uma doença que foi descoberta em 2019. Né? É uma doença extremamente nova, né? A gente não tem nem dado suficiente para falar tão profundamente dela. A gente fala de algo básico que foi descoberto e associado, mas talvez tenham efeitos ainda maiores do que o que a gente conhece, porque é uma prática nova, né? E que tem ganhado força, infelizmente. Então a intenção, né, de fazer parte de um programa de
mestrado e doutorado de pós-graduação que promova a ciência, né, e nos estimule, de fato, a trabalhar nessa produção, é muito enriquecedor, né, nos engrandece enquanto pessoa. De fato, a professora disse, a gente está numa nova produção. Essa semana mesmo, eu enviei o meu capítulo, né, tá pronto já, do novo livro que a gente vai, né, publicar no próximo ano, se assim for possível. E está sendo muito bacana, sabe? Tem sido uma trajetória legal, tem nos desafiado a sair da nossa zona de conforto e discutirmos e conversarmos e termos ideias novas. E quando a gente estava na época de revisão, né, dos capítulos, leitura, não tinha, tipo, professor, tô certo? Não é se tá certo. Faz sentido, vamos buscar entender melhor. Eu achei um dado que talvez se case melhor com o seu capítulo, como o Lucas disse. Acho que essa informação cabe mais no capítulo do outro. São 11 capítulos, né? Não sei se a professora, não lembro se a professora disse, mas são 11 capítulos que passam por diversas abordagens diferentes. Então a gente pôde trabalhar no nosso, mas se a gente achou um dado que cabia mais no capítulo 2, no capítulo 3, passa para aquele amigo. Talvez aquela informação faça mais sentido no capítulo dele. Então, de fato, é uma produção que me deixou muito feliz, também é a minha primeira. E talvez eu nunca fosse escrever um livro, né? Até minha tia brincou essa semana, minha mãe colocou no grupo da família que eu tinha escrito um livro. Aí ela falou, você virou imortal. Incrível. E realmente, escrever um livro. E eu falei, foi só um capítulo, tia, mas mesmo assim, é algo que vai ficar para além da nossa história, sabe? É algo que vai tocar a vida de outras pessoas. Marcante. Então, realmente, foi muito motivador. Fico muito feliz de fazer parte disso. Talvez eu, por conta própria, nunca teria feito uma atividade dessa, mas fui instigado pelo programa e sou muito grato por essa oportunidade. E você, Lucas, o que mais... Eu faço as palavras do Ronaldo. O que mais te marcou também. nesse processo, nessa experiência? Legal, muito bom, muito bem pontuado. Eu acredito que essa relação entre fortalecer o vínculo para com a sociedade, né, que a instituição ela traz, é fundamental, sem sombra de dúvidas. Ela traz uma ferramenta muito importante, né, como a aproximação do leitor, né. Nós muitas vezes estamos distantes justamente pelo fato de estar na pesquisa, no ensino, e quando a gente tem essa oportunidade de trazer essas informações para a parte da extensão, em se aproximar da sociedade principalmente, eu acho que é um vínculo que facilita muito a atuação nossa como profissional, na maioria das vezes. Porque, bem como você falou, às vezes a gente está pensando numa linguagem que precisa ser um pouco mais rebuscada para construção ali de uma dissertação, de uma tese, mas esse momento que a gente precisa se aproximar da população é fundamental para que a gente tenha, de uma maneira assertiva e que não seja apontando o dedo, por exemplo, né? E seja assim, de uma maneira onde a gente consegue expor esses dados de uma maneira que, tipo assim, vamos compreender mais informações sobre o que a gente tem hoje a respeito do cigarro eletrônico, a respeito dessas novas doenças que são recentes e, de certa forma, talvez a população não tivesse tanto acesso assim se nós, como instituição, como universidade aqui, não fôssemos atrás dessas pesquisas. Então, eu acredito que essa relação que a gente tem para com a instituição é uma coisa fundamental. A oportunidade de ser bolsista da CAPES, de estar num programa de pós-graduação, é extremamente enriquecedor, é extremamente oportuno, né, para o desenvolvimento, tanto social, profissional, pessoal. Então, acredito que seja isso. Professora, e com tudo que foi dito aqui, com a mensagem do livro, o que a senhora espera que quem escuta, que vai escutar a gente no podcast, que está escutando, e quem vai ler o livro, que mensagem você deixa de que o que eles precisam ter de conhecimento, né, de algo tão importante que precisa ser dito? Eu penso que o conhecimento não ocupa espaço, né? Então nós temos que desenvolver isso dentro da gente, a nossa vontade de aprender e a nossa curiosidade, uma curiosidade. Às vezes nem é um assunto que é importante para você naquele momento, mas com certeza, sei lá, por alguma situação, ou algum parente, ou algum aluno, ou algum vizinho, alguém que você possa agregar conhecimento e traduzir isso para a pessoa. Então, a minha mensagem é: procure, leia, veja, estude, se aproprie de algumas outras formas da gente adquirir conhecimento, não só
baseado nas redes sociais. Eu acho que esse é o papel do programa de pós-graduação também, né? Estar aonde as pessoas estão e fazer a coisa de forma séria. Então, a gente busca informar com seriedade o que hoje é tendência. Então, a gente não fica no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente busca as informações com evidência científica, que é um termo que é muito utilizado na pós-graduação, né? Evidência científica. Para quê? Para que não exista fake news, não exista fatos errados. Então, a gente quer realmente traduzir isso de forma correta. Seja na rede social, a gente vem no nosso programa tendo, né, uma página na rede social para isso. Para colocar os projetos dos nossos alunos, para que eles falem sobre o que eles estão fazendo, para que a informação importante chegue lá. Então, essa é a minha mensagem, é que realmente as pessoas procurem as informações com seriedade, em locais sérios e tal. Só agora fazendo um adendo, ele falou dos 11 capítulos, eu achei importante, até como para a população, o último capítulo do livro é um capítulo que fala sobre cessação do hábito. Ou seja, eu quero ajuda, eu quero parar de fumar, como que eu posso fazer isso? Porque a gente sabe que as pessoas têm boa vontade, eu quero, mas às vezes não é só o querer, é uma questão química. Né? É química, é cérebro, é cerebral, é química cerebral. Então, a gente fala disso no último capítulo. E lá tem alguns sites que a pessoa pode procurar ajuda, algumas ONGs que oferecem ajuda, serviços gratuitos que também auxiliam o hábito da cessação, né? Tentar ajudar na cessação do hábito. Então, isso é muito importante para a população. Existe opções, existe tratamento, existe. Se você quer sair dessa forma, desse hábito, não pare. Vá atrás, procure informação. Esse livro tem essa informação no último capítulo. Então, nos outros 10 capítulos, você vai poder ver tudo que o cigarro eletrônico causa e o cigarro convencional, mas o último capítulo é um frescor. É tipo assim, vamos lá, mão dadas. A gente está te oferecendo possibilidades para você pensar na sua cessação do hábito. Pessoal, a gente está chegando ao final. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho enriquecedor para um assunto que a gente achava que era antigo, mas é muito atual e precisa ser muito debatido. Sim. Não é só questão de saúde pública, vai muito além disso, né? Então, obrigada parabéns pela pelo oportunidade, trabalho de viu? vocês. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Lucas. Muito obrigado. Agradecemos a oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Para quem ficou interessado em conhecer mais sobre o livro é uma divulgação, né, publicado pela editora Unital. Então, para quem quer ter acesso, pode entrar no site da editora Unital, que é editora.unital.br, que lá vai ter acesso ao PDF do livro gratuitamente. De forma gratuita, pode acessar, divulgar. E eu acho que essa é uma mensagem bem legal também, interessante, bem como a professora Laís falou, é que você não precisa fazer isso sozinho, né, nesse hábito de cessação. Então, estão com você, né? Nós estamos com você. A partir desse livro, nós conseguimos acessar mais pessoas e também, né, a instituição está com você, o governo também, bem como os aplicativos, ONGs. Então, tem diversas maneiras para que você não faça isso sozinho do processo de cessação, né? Não precisa ser da maneira mais difícil, digamos assim. Tem uma série de ferramentas disponíveis que esse capítulo 11 ele é bem interessante por causa disso. Mais uma vez, parabéns para vocês pelo livro. Espero recebê-los novamente aqui no Pode Fazer Ciência. Pode ser antes de sair o novo lançamento. A gente tem né? muita coisa para contar. A gente marca e volta aqui. Pode deixar. A gente pode bater muito papo ainda sobre esse assunto. E precisa, né, professora, falar muito sobre esse assunto. Obrigada. Então, esse foi mais um episódio do Pode Fazer Ciência. Eu sou a Mayra Souza. Até o próximo episódio.